Olá, muito bom dia! Graças a Deus pela sua vida e pela bênção de encontrar você aqui para mais uma vez iniciarmos um dia lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz do nosso Senhor, do nosso Criador. Esses devocionais originalmente começaram sendo feitos lá para o Colégio Presbiteriano. E hoje, nessa semana, o colégio não tem aula, mas como o devocional tem alcançado muitas outras pessoas que me pediam para fazer o devocional mesmo quando o colégio entrava em recesso ou era feriado. Então nós vamos fazer um devocional essa semana, só que mudaremos o texto a ser lido, né? Até semana passada estávamos lendo Provérbios. E hoje eu vou voltar a ler o Evangelho de Marcos com você durante essa semana. E semana que vem, se Deus quiser, nós retomaremos a nossa leitura do livro de Provérbios. Hoje nós iniciamos o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, um texto que fala sobre a cura, a libertação de um homem que era endemoniado. Vamos ler então o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. É muito interessante enxergarmos como a Bíblia nos relata sempre que Jesus nunca passa desapercebido. As pessoas percebem sua chegada, percebem seus ensinos, a sua palavra causa uma aproximação, né? E alguns o seguem, mas também causa rejeição e outros o perseguem. Além dos humanos, além de nós reagirmos diante da presença de Jesus, esse texto demonstra que os demônios reagem diante da presença de Jesus. Esse homem totalmente endemoniado, a sequência do texto vai dizer que quando Jesus pergunta, né, qual é o nome do demônio que está ali falando, ele fala legião, porque são muitos. E esse homem possesso de demônio, um homem incontrolável, o homem que estava acabando com a sua própria vida por causa dos demônios. Os demônios faziam com que esse homem se machucasse, se ferisse, vivesse como um animal. Esses demônios correm até Jesus, se prostram diante de Jesus, reconhecem a autoridade de Jesus e ainda pedem misericórdia para Jesus. Olha o final do texto que nós lemos aqui. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Eu te peço em nome de Deus que não me castigue, porque Jesus tinha mandado para o espírito mau: saia desse homem. A autoridade de Jesus é reconhecida por todos e você vê que até os demônios reconhecem. A sequência do texto vai nos mostrar que os demônios saem desse homem. E o povo da cidade fica impressionado porque logo encontra esse homem sentado, vestido, tranquilo e calmo. O homem que antes não tinha vida, o homem que antes era possuído por demônios. Jesus o libertou. Olhando para esse texto, nós estamos falando de duas coisas, eu quero que você preste atenção nessas duas coisas. A primeira é a autoridade de Jesus. Até os demônios se curvam diante de Jesus e reconhecem a autoridade de Jesus. Quando alguém se curva diante de Jesus e reconhece a sua autoridade, se põe como servo e obedece o comando dele. E aí fica a nossa primeira pergunta: será que eu e você nos reconhecemos como servos de Jesus? Você vai responder isso dizendo: você obedece os comandos de Jesus? Você obedece à palavra de Deus?
Eu espero que nós possamos revisar as nossas ações e então, olhando para as ações, para a nossa prática, que ela nos responda se nós reconhecemos ou não a autoridade de Jesus, se nós somos ou não servos de Deus, se nós obedecemos ou não a palavra do nosso Senhor. Essa é a primeira informação. E a segunda informação é que a sua vida pode estar muito organizada ou muito desorganizada. Você pode estar construindo uma boa vida ou pode estar passo a passo destruindo a sua vida. Jesus liberta, Jesus socorre, Jesus vai ao encontro, Jesus transforma. Esse homem que vivia como um animal, dormindo no cemitério, sendo amarrado como um bicho e quebrando as correntes, incontrolável, se machucando, ele se posiciona depois como um ser humano. Ele é restaurado. Quem é que restaurou a vida dele? Quem é que transformou? Jesus transformou. Jesus. Então, olhe para Jesus, reconheça a autoridade dele e se prostre diante dele. Tem coisas na sua vida que precisa ser mudada, ser transformada, ser restaurada? Acredite em Jesus, olhe para ele, confie nele. Ele veio para te salvar. Então vamos orar a Deus, agradecendo porque Ele nos salva e pedindo que Ele ajude a revisarmos a nossa vida e nos posicionarmos como servos dEle. Pai querido, nós corremos atrás de tantas coisas, obedecemos às tantas regras, ó Pai. Às vezes queremos cumprir tantos rituais, mas o Senhor nos chama de filhos, de servos do Deus Altíssimo. O Senhor diz que tem autoridade sobre todas as coisas e sobre nós também. E quantas vezes nós queremos resistir à sua autoridade? A primeira lição que aprendemos nesse texto, Pai, é que o Senhor é dono de tudo, então nos ajude a enxergarmos a sua autoridade. O Senhor tem autoridade sobre tudo e todos, sobre todo nome, no céu, debaixo do céu, acima do céu, em todos os lugares. O Senhor é Senhor de tudo. E, Pai, reconhecendo a sua autoridade, que nós possamos revisar a nossa vida, Senhor. Revisar as nossas ações, que as nossas ações possam demonstrar que o Senhor é o nosso Rei. Ajude-nos a confiarmos no Senhor, certos de que o Senhor liberta, o Senhor restaura e o Senhor transforma. Existem tantos irmãos e irmãs que estão aqui comigo orando hoje, Pai, que precisam de transformação. E só o Senhor pode transformar as nossas vidas. Nós precisamos ser libertos de tantas maldades. O Senhor pode libertar-nos, Pai. Por isso nós pedimos a tua ação sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser.